Este é mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do geógrafo e contaremos com a participação do Gustavo de Oliveira Coelho de Souza, que é geógrafo pela USP, é sociólogo pela PUC, é mestre em Geografia Humana e doutor em Ciências Sociais pela Unicamp. É professor da PUC e chefe de divisão da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados. E o Daniel Vadvogel Tomé da Silva, que é geógrafo pela PUC, mestrando em Geografia Humana pela USP e atualmente é geógrafo pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, junto ao SEBRAP. Eu agradeço a presença de vocês. Poderíamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Então, eu me lembro de uma aula no curso de graduação de Geografia, né, muito tempo atrás, quando a professora que estava dando aula contou que ela estava em casa, tocou o telefone, né, e a pessoa disse, doutora, Dona Amália? Sim, é Dona Amália. Então, Dona Amália, a sua encomenda está pronta? E ela falou assim, mas não tem encomenda nenhuma, mas a senhora não é Amália fulana de tal? Ela falou, não, eu sou Amália tal. Nossa, que coincidência, um telefone. E começaram a bater papo e ela, então, numa conversa, disse que era professora de Geografia da Universidade de São Paulo. Aí vira o rapaz no telefone, então falou para ela, senhora geógrafa, então eu tenho uma pergunta para a senhora. Qual que é a capital do Togo do Sul? Né? Ela falou assim, não sei, não sou um atlas. Se você quiser saber qual que é a capital, por favor, procure um atlas. Né? Eles começaram a bater papo, né, e a ideia era um pouco mostrar para os alunos daquele momento o sentido de uma geografia que passava de ser uma geografia enciclopédica, né, para uma outra concepção de geografia. Né? Então, sempre que eu trato meus alunos iniciantes, a gente sempre conta um pouco essa historinha, né, para ilustrar esse aspecto do caráter da geografia enquanto uma ciência da decoração, da decoreba, enfim. Né? Eu lembrei de uma história mais recente, né? Eu fui assistir aquele filme Tropa de Elite, e aí no meio do Tropa de Elite tinha dois aspirantes que vão entrar no batalhão, eles não sabem muito bem o que fazer com aqueles dois, e pegam um deles e jogam no setor de dados da polícia lá, que contabiliza as coisas. E o narrador lá até faz uma piada, né? Se fosse um outro qualquer, aquilo ia virar fogueira. Mas na mão do tenente que chegou lá, ele transformou aquilo num banco de dados. Ele organizou tudo, separou todos os tipos de crimes que aconteciam na área do batalhão e construiu um mapa. Foi lá, colocou alfinetinho vermelho para o que era homicídio, colocou um alfinetinho branco onde tinha tráfico de drogas, botou um alfinetinho preto para o que era roubo e foi mostrar para o coronel, que responsável pelo batalhão, e o coronel ficou louco, ficou revoltado, né? Mandou pegar tudo aquilo e jogar no lixo. Queimar, porque era a prova da incompetência do coronel em gerir a área do batalhão dele. E eu fiquei pensando, pô, se o tenente tivesse feito um curso de geografia, né? Soubesse ter feito esse mapa no computador, salvava isso aqui como imagem, enviava para toda a imprensa do Rio de Janeiro, para o Globo, etc. E ou não ia adiantar queimar, né? A forma como as coisas aconteciam já estava documentada, né? E ele poderia ter transmitido aqui de outro jeito, que senão os alfinetinhos saindo voando do mapa que o coronel fez. Então, para mim foi uma lição de uma maneira como a gente poderia, a geografia já é por si só uma ciência razoavelmente multidisciplinar, e acho que seria uma possibilidade de que, se ele tivesse um conhecimento um pouco melhor, ter resolvido aquilo de uma maneira diferente, né? Então, a geografia é conhecida, né, pelo que os professores fazem em sala de aula, em geografia, né? E talvez aí saia um pouco esses estereótipos, né? E a gente conhece a geografia exatamente por isso. Geógrafo é só professor? Não é. Essa é uma visão bastante deturpada da geografia. Eu acho que essa cultura da geografia escolar, né, ela acaba levando a perspectiva de que a possibilidade de inserção profissional é apenas na sala de aula, mas existe um vasto campo hoje
de atuação do geógrafo que envolve desde a área do planejamento, né, planejamento territorial, organização do território, análises espaciais para intervenção de políticas públicas, né, então, sobretudo no Estado, em agências do Estado, dos vários níveis, dos municípios, enfim, né, e uma atuação bastante forte também na área privada, né, no setor privado de elaboração de trabalhos que envolvam análises espaciais, como as análises de mercado, localização de negócios, né, avaliação de negócios que envolvam a relação de oferta e demanda, né, de consumo, né. Então tem uma vasta área, como também em análises espaciais, mais voltada à pesquisa, aí tem a área que não é exatamente do ensino formal, do ensino médio, ensino fundamental, mas também da pesquisa universitária, né? Então tem um vasto campo aí. Aproveitando, o geógrafo faz mapa? Faz muito mapa, sim. Acho que a cartografia, né, ela é uma ferramenta do geógrafo essencial. O geógrafo não só usa a cartografia para subsidiar as suas análises, as suas pesquisas, como também produz cartografia como produto final de estudos e pesquisas. Então, a cartografia... Mas não está tudo mapeado? Não, falta muita coisa para se mapear. Por exemplo? Olha, infelizmente no Brasil a gente tem uma cultura de bases cartográficas muito fraca, bases cartográficas digitais, que é basicamente a minha área. Eu trabalho com geoprocessamento, eu também não fui trabalhar com a área da educação, apesar de, concordo com o Gustavo, acho que o campo, o mercado na área do bacharel em geografia é um campo muito grande, inclusive outras profissões vêm aqui e canibalizam também um pouco do nosso espaço, mas grande parte dos meus colegas, eu diria que, sei lá, quase 95% de todos os meus colegas que se formaram comigo foram dar aula. Eu acho que um pouco é um pouco da expectativa, muita gente também quer dar aula, quer ser professor, tem interesse por isso, é uma profissão muito bonita. Um outro lado também é que quando você está cursando o curso de geografia, a demanda por professores é muito grande, principalmente na geografia. Imagino que outras áreas... A demanda por professores de geografia é muito grande. Sei. As escolas estão sempre precisando de professor de geografia. De vez em quando tem professores de história que vão dar aula de geografia, porque não tem professor, tudo. Então, quando você está no segundo ano, já tem um monte de escola aqui batendo na porta, procurando professores, oferecendo um salário razoável para quem ainda está no segundo ano da faculdade. Então, muitas das pessoas acabam indo, topando por um salário bom, por ter uma chance de começar uma carreira, acabam indo dar aula, ao passo que, às vezes, para entrar na área de pesquisa, etc., você tem que passar alguns anos estagiando, aprendendo, buscando novos caminhos. A geografia é um curso muito amplo e depois você tem que buscar um pouco os caminhos que mais lhe interessam, né? Então, esse tempo, às vezes, que você precisa, às vezes ganhando um pouco menos, fazendo estágios, para depois conseguir realmente traçar um caminho e ir, nem todo mundo tem tempo, paciência e condições de esperar, né? Então, eu ainda acho que o mercado para professor de geografia é um grande mercado, mas o outro lado do bacharel, realmente, eu ainda acredito que cada vez aumente mais. Me parece que a demanda por isso cada vez aumenta mais. Então, parece uma profissão bem voltada, não só para o presente, como também para o futuro. Falando no ensino na memória, eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu prestei vestibular, no cursinho, tinha um professor que tinha uma musiquinha que indicava para a gente memorizar os afluentes da margem direita e esquerda do rio Amazonas. Margem direita. Isso não era geografia, ou era geografia? Na verdade, assim, essa geografia, que é a geografia dos topônimos, dos nomes, das referências, né? Ela é uma geografia que, no final, retrata uma certa tradição, né? Tem um geógrafo clássico, né, chamado Yves Lacoste, que tem um livro que fala exatamente disso, que é a geografia escolar, né? A geografia serve para fazer a guerra, o nome do livro, né? E onde a geografia escolar, ela, na verdade, acaba sendo uma ferramenta importante para o sistema escolar, porque, no final, dá uma referência para o aluno, mas, em compensação,
os alunos perdem o significado daquelas coisas. Ao decorar, né, ao estabelecer um sistema de decorar nomes, topônimos, capitais, não é? Que foi o caso da crítica que a professora fez ao seu interlocutor, a pessoa, o cidadão, perde o significado do que é aquele rio, o que é aquela cidade. Né? A crítica que o Lacoste faz é justamente nesse sentido, ou seja, ao forçar o aluno a decorar, ao forçar o aluno a ter uma memorização dos processos, acaba levando com que ele não entenda, né, exatamente o que é o que está acontecendo com a realidade. Né? Então, existe uma tradição na geografia escolar que remete a essa geografia tradicional, né, que lentamente vem sendo superada, né, por uma nova concepção de entendimento do significado do espaço, do território para o cidadão, para cada um de nós. Né? Então, quando o Daniel fala dessa ampliação do mercado, da concepção da geografia, porque realmente vem acontecendo isso. A geografia cada vez mais vem se tornando uma área do conhecimento, uma ciência que contribui, de um lado, para a gente reconhecer a realidade na qual a gente vive, sobretudo no nosso cotidiano, mas também para fazer intervenções de ações de políticas públicas ou de ações cidadãs no território. Então, vamos elencar um pouco. O que ele pode fazer concretamente? O geógrafo? O geógrafo. Bem, eu acho que os campos de atuação são os mais diversos, né? Eu, particularmente, trabalho com uma área razoavelmente nova no Brasil, coisa de uns 30 anos, eu diria que é um tempo mais ou menos o geoprocessamento chega no Brasil e começa realmente a permear um pouco as pesquisas, não só voltadas a essa questão do onde agir, do onde estão os lugares, etc., a questão do lugar dos dados do lugar, como dizia a Dirce Koga, né? Também filha da casa aqui. Eu acho que essa busca por lugares, ela começa a permear vários campos do interesse. Vai do mercado imobiliário, onde eu vou construir, do setor público, onde vão ter as novas escolas. Contra o desmatamento. Desmatamento, onde está desmatando mais ou menos. Agora nós estamos chegando no final do ano, vai começar a chover em Petrópolis, Teresópolis, vai todo mundo falar que precisa montar um sistema para entender por que as casas caem, etc. Então, eu acho que assim, as possibilidades de tentar entender o espaço, a localização das coisas, por que as coisas, os processos, né? Eu acho que o geógrafo é um dos profissionais mais preparados para isso. E a gente tem um ferramental para trabalhar com isso. Acho que, como eu comentei, né, o Brasil ainda me parece um pouco incipiente nessa questão de produção de bases cartográficas digitais, né, que é a maneira com que a gente tem de sobrepor as informações e poder analisar como é que as coisas vão acontecendo num espaço aqui. A gente poderia fazer uma cartografia que é uma série de camadas de informação, mesmo desse lugar, as cadeiras, nós, os microfones, a área, a luz, e a mesma coisa para todos os outros espaços que a gente tenta analisar por aí. Então, eu acredito que o geógrafo está na crista da onda no momento, porque o interesse do onde é um interesse que está aí sendo perguntado por várias áreas, e a gente está, eu acho que na ponta para poder ajudar a responder. Vou dar um exemplo. O pré-sal está aí, começando a ser explorado. O que o geógrafo faria aí como... Bem, teria alguma contribuição? Muitas, eu não tenho a menor dúvida. Acho que o Eike Batista, inclusive, deve ter pensado por que não contratou mais geógrafo para entender o que aconteceu lá com o campo de Libra. Eu acho que, mesmo eu tenho colegas que se formaram, não exatamente comigo, mas um pouco depois, que trabalham na Petrobras, estão trabalhando com isso. Quer dizer, você tem todo o mapeamento dessa área submersa, de onde está o petróleo, de quanto tem, que tipo de solo está, os mapas são feitos, a corrente, qual é a altura, quanto eu posso tirar, quanto tem lá embaixo. Quer dizer, toda essa organização e compilação é obviamente um trabalho multidisciplinar, com vários profissionais, mas os geógrafos também têm o seu lugar aí, tem a sua especificidade, o seu conhecimento para poder lidar com isso. E acho que... Tem uma característica interessante na discussão do petróleo, do pré-sal, né, que envolve essas questões que o Daniel colocou, né, mas que também tem uma característica bastante particular de uma análise geográfica, né, do que a gente poderia chamar de uma geografia política, que é a questão dos royalties, né, do petróleo. Porque a questão do royalty envolve uma lógica que, claro, né, é uma lógica compensatória, enfim, não vamos entrar no mérito disso, mas que envolve exatamente como é que qual que é o princípio
do reconhecimento da face oceânica de um determinado município. Por que Campos recebe um royalty, né, e o Macaé, e de repente o município do lado não recebe, né? Como é que funciona essa disputa, né? Essa disputa tem a ver com um problema do ponto de vista da organização territorial brasileiro, né, que é exatamente a análise da projeção do município no mar, na plataforma continental, né? E essa questão demanda, na verdade, um princípio legal jurídico que o IBGE estabelece, enfim, mas demanda também uma necessária análise geográfica do significado dessas projeções territoriais nas plataformas continentais. Ou seja, nós estamos discutindo uma relação bastante interessante, né, respondendo à sua questão das áreas de atuação do geógrafo, com o direito, né? Hoje é uma área fantástica de inovação, é uma área pioneira, né? É uma área nova, inovadora da geografia, que é o diálogo com o direito nesse princípio normativo, né? Da forma como o Estado se organiza, o país se organiza, né? E a sociedade acaba se organizando nesta expressão jurídica, porque você tem que resolver para quem que vai dinheiro, como é que a política pública atua no território, e essa é uma outra característica importante também da geografia hoje, dentro de um campo de análise, de pesquisa e de atuação, são as políticas públicas territorializadas, né? Hoje existe uma tendência das políticas públicas que são efetivamente atuar no território, no lugar, né? Então, a expressão do lugar é fundamental. Então, de repente, também na questão do pré-sal aparece a análise do espaço, o que muda, né, na cidade. Sim, e toda a questão dos impactos, né, que essa é uma outra questão importante, né, que o Daniel estava apontando, né, da atuação do geógrafo, que envolve planejamento urbano, análise de impacto ambiental, né, as ferramentas que o geoprocessamento ajudam na análise de impactos, né, e esses impactos significam transformações urbanas que envolvem a reestruturação da cidade, né, porque você vai ter, de repente, a presença de grandes empresas, né, enfim. Muitas pessoas, fluxo de pessoas. Essa é uma outra característica muito interessante da geografia, que também ficou relegada a um plano menos valorizado, que hoje se retoma, que é a chamada geografia da população, que envolve as questões migratórias, né, as questões dos deslocamentos internos urbanos das pessoas, né? Então, ou seja, é um campo vasto, não há dúvida, né, para nós todos. Nós lemos que tem uma área que não é conhecida, chama Geografia da Saúde. Então, a Geografia da Saúde é uma coisa fantástica, né? Porque, assim, um dos grandes geógrafos, né, que nós tivemos no Brasil, que também foi totalmente esquecido, é um médico, né, chamado José de Castro, né? O José de Castro escreveu nos anos 50, um dos clássicos da geografia, chama Geografia da Fome. Né? E por quê? E qual que era a ideia da Geografia da Fome? Era exatamente como resolver o problema da fome, e essa fome ela não estava dada, a questão não era equânime espacialmente, haviam bolsões de pobreza, de fome, né? Mas a Geografia da Saúde, durante muito tempo, ela ficou, né, bastante relegada a um plano secundário. Hoje ela retoma, sobretudo por conta dessas questões que envolvem as políticas públicas, né? A eficácia de políticas públicas, né? Há um diálogo bastante grande da geografia com a epidemiologia, né? Então, tem vários projetos, né, aqui em São Paulo, que envolvem a Universidade de São Paulo, junto com a Faculdade de Saúde Pública, dentro da Universidade de São Paulo, com a saúde pública, né? Nós temos geógrafos, né, colegas, inclusive, aqui da PUC, que estão lá na Faculdade de Saúde Pública, fazendo estudos, né, de análise da ocorrência de doenças, de vetores, né, que no final ajudam a entender. Por exemplo, a gente fez um estudo no SEAD fantástico, que é a análise da influência dos hospitais, como é que é o atendimento hospitalar na região metropolitana de São Paulo, né? Então, o que a gente acaba observando? Que existem determinados equipamentos, né, que a gente imagina que atende uma determinada população, mas na hora que a gente já referencia, né, coloca na base cartográfica, né, os atendimentos, né, você vê uma espacialização fantástica dos hospitais, né? O que significa isso? Que significa que há uma possibilidade de fazer um direcionamento de política pública, né?
Além de escolas, quem contrata um geógrafo? Bem, como a gente estava falando aqui, né, o mercado está não só aquecido, né, como ele está de braços abertos para o geógrafo em várias áreas. Então, eu acho que o setor público e o setor... concurso no setor público? O setor público, um Tem concurso, concursos concurso com áreas abertas, com diversas áreas de atuação. Mesmo eu acompanho de vez em quando concurso assim no governo federal, que existem vários ministérios. Por exemplo, o Ministério... Não, que eu já tenha visto o Ministério do Desenvolvimento Social, que inclusive já desenvolveu programas de análise de geoprocessamento, né? Que é, na verdade, uma forma informacional da gente lidar com essas cartografias e com dados, né? Uma forma da gente lidar com cartografia e com bancos de dados, com tabelas, com informações, e poder sobrepor aí um monte de informação que seria muito difícil da gente trabalhar, não só a moda antiga, um pouco um trabalho de saúde interessante também que eu vi há um tempo atrás, foi uma identificação do local de residência de todas as pessoas que já foram internadas pelo SUS. Então, quando você pega um banco assim, de 10 anos, de todas as pessoas que usaram a internação, tiveram guia lá, autorização de internação hospitalar, etc. E quando você mapeia todo mundo, você consegue entender um pouco quais são as pessoas que de fato se utilizam do SUS como sistema de saúde, aonde moram essas pessoas, onde tem mais concentração e menos, eu tenho concentrações de doenças, eu tenho concentrações de coisas. Tudo isso a gente consegue começar a perceber quando a gente cruza esses grandes bancos de dados e a possibilidade que o geoprocessamento tem de fazer. Então, provavelmente, Ministério de Planejamento... Sim. Ministério que mexe com as questões agrárias... Integração regional, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, né? Ou seja, existem, né, várias áreas de atuação dentro do governo, né? E há também as áreas privadas, né? Os setores, as empresas das chamadas inteligência geográfica, né? Que são as empresas de geoprocessamento, de cartografia digital, um pouco o que o Daniel está falando. Existe. Boa parte dos nossos alunos hoje, que tem saído, né, da chamada área técnica, né, tem ido para esse campo da cartografia digital, do geoprocessamento, né, chamado geomarketing, né. Então esse é um campo bastante grande, né, e a área de análise ambiental, né, as obras todas de infraestrutura necessárias que o país tem, né? Hoje, há sempre uma necessidade de fazer os estudos de impacto ambiental, né? Nas equipes que compõem os estudos de impacto ambiental, o geógrafo é um personagem importante, um profissional importante. Então, as empresas de consultoria nessa área de engenharia, né, nessa área de meio ambiente também são campos importantes, são campos de atuação do geógrafo hoje. Por que será, né? Quer dizer, vocês estão falando de uma área muito ampla e você está falando com um mercado também bastante receptivo, né? Inclusive do magistério, não estou tirando. Por que será que a demanda não aumenta, né, de vestibulandos para essa área? O que vocês atribuem a que isso? Eu acho que tem um problema de uma falta de conhecimento mesmo da área, né? Eu acho que a forma como a geografia é dada no ensino médio, essa geografia tradicional, antiga, né, é claro, isso depende muito do docente, depende muito do profissional que está ali, né, não vamos generalizar, porque, né, nós temos colegas que têm feito uma discussão bastante importante no ensino médio, sobretudo, né? Mas essa tradição da geografia, de uma geografia escolar, de uma geografia enfadonha, né? Essa história de você ter que ficar se referenciando a um conteúdo que está muito longe da sua realidade, estudar os Alpes, né? Que bacana, para que eu vou fazer isso, né? Tem afastado mesmo os alunos, né? Eu acho que existe uma tradição na geografia que é muito universitária, né? Isso é um problema também. A nossa formação é uma formação bastante academicista, né? É uma formação bastante reflexiva, né? E portanto, os alunos não conseguem perceber que dentro desse ambiente acadêmico há a possibilidade de ter um ambiente técnico, vamos dizer assim, né? Então, o que acaba acontecendo é que os alunos não sabem disso, né? Os adolescentes, enfim, que estão no ensino médio, não sabem, não têm acesso. Só tem o modelo do professor. Só tem o modelo do professor, que é aquele que ele está vendo ali. Que não aparece no gráfico, não aparece na novela, não aparece... Mas sabe o que eu acho? Eu concordo com o Gustavo totalmente. Eu acho que isso vem um pouco da educação do ensino médio, mas eu acho que isso também acontece, em geral, com praticamente todas as disciplinas, digamos,
particulares que são dadas no ensino médio. Isso acontece com a geografia, mas também acontece com a física, com a química, com a matemática, com o português, com a história, né? Quer dizer, se você escolher qualquer uma das disciplinas, você vai ter que chegar vai ser professor, todo mundo já tem certeza que você já fechou o seu campo de atuação, e mesmo assim, talvez um pouco voltado, seria uma discussão mais ampla, mas um pouco voltada à educação que é dada no ensino médio, etc., que todo mundo quando olha aquela disciplina fala, nenhuma dessas aqui me interessa mais. Né? O que eu tenho aqui, agora eu quero pegar uma outra coisa, e elas acabam virando um pouco ferramentas, disciplinas ferramentais para outros campos do conhecimento, que acaba sendo um erro, na minha opinião, na observação de como essas disciplinas são dadas no ensino médio e depois qual que é a vida profissional delas e como que você pode atuar com esse conhecimento para o futuro. Né? Eu sou procurado por professores de ensino médio que me perguntam como orientador o que eu faço para ajudar meus alunos a escolherem. Quase sempre minha resposta é: faça o melhor trabalho possível na sua área, conquiste os seus alunos para a sua disciplina. Né? Isso vai lhe dar condições para ter uma escolha mais livre. Né? Esse seria um belo trabalho. Eu agradeço a presença de vocês. Eu que agradeço. E até o próximo Desafio Profissão.